Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Estamos dando início ao encontro virtual Mulheres Negras e Suas Realizações, recortes para a psicologia. Meu nome é Raíssa Marques, eu sou psicóloga clínica e membro da Comissão de Orientação em Psicologia em Relações Étnico-Raciais do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Eu gostaria de saudar, as mulheres maravilhosas aqui presentes, que vão compor a mesa. Quero dizer que estou muito feliz também por fazer essa abertura, agradecer o convite. Inclusive, esse encontro ele vai ficar gravado aqui, para ser compartilhado posteriormente. Este encontro ele é em comemoração ao Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, É uma data reconhecida pela ONU, no dia 25 de julho, que ela é comemorada, E que teve origem após o encontro de mulheres negras, latinas e caribenhas, em São Domingos, na República Dominicana, em 1992. Então, é uma data muito importante, tão importante quanto o Dia Internacional da Mulher, para refletirmos sobre o nosso lugar na sociedade, quais os impactos e conquistas. No Brasil, ela foi sancionada, a lei, foi sancionada a lei em 2014 pela presidente Dilma Rousseff, e a data se tornou também o Dia da Teresa de Benguela e o Dia da Mulher Negra. Teresa foi uma quilombola, tão importante, que atuou no estado do Mato Grosso e lutou contra a escravização do povo negro e indígena. E pensando um pouco, desse lugar, do nosso lugar como mulher negra, num país racista, e que escolhemos uma profissão majoritariamente branca, esse encontro de hoje é para demarcar a importância da psicologia sobre o assunto, principalmente a nossa categoria, dado que a nossa formação acadêmica ela não é muito plural, e o não falar sobre isso só contribui para que o racismo continue existindo, e dado que a nossa população é 56% são pretos e pardos, então, e é negada, essa história. Então, eu vou destacar algumas psicólogas, autoras negras, com qual eu sou muito grata por suas obras, e eu gostaria de orientar a categoria psicólogos, psicólogas, a conhecerem e beberem dessa fonte teórica, como Maria Aparecida Bento, Virginia Bicudo, Isildinha Batista Nogueira, Neuza Santos Souza, Thalita Rodrigues, Ilceia Moreira, Giane Tavares, Paula Gonzaga, e eu quero enaltecer também colaboradoras tão próximas, de nós, como Camila Rodrigues, Adalcira Ferrão, Bonalisa, Gianice, Liliane Martins, Luanda do Carmo Queiroga, Luciana Costa, Cristiane Ribeiro e tantas outras mulheres maravilhosas. Lembrando também que temos outras importantes autoras, como Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo, Carolina de Jesus, que não são psicólogas, mas que contribuíram e continuam contribuindo com a luta antirracista. O nosso fortalecimento hoje é graças a essas mulheres, incríveis, que produzem conhecimento e que, de certa forma, nos incentivam a seguir nessa luta diária, Então, eu deixo aqui o nosso muito obrigada, e agora eu vou passar a palavra para a nossa mediadora oficial, Maria Teresa, que ela vai se apresentar e dar continuidade aí a esse encontro. Boa tarde. Está me ouvindo bem? Tudo certo? Boa tarde para todas e para todos que estão aqui presentes nessa tarde super importante para nós, mulheres negras. Eu sou a Maria Teresa de Andrade. Eu sou aqui de Pouso Alegre, não sei se... nós estamos um pouco distantes da nossa capital. Pouso Alegre é uma cidade mineira, mas a gente fica na região
sudeste aqui do país, mas a gente fica bem mais aqui ao sul. Tá? Nós estamos um pouco baixo, alguém falou. Eu tomei a rouca, né? Vou tentar falar mais alto aqui no microfone. Pouso Alegre é uma cidade aqui no sul de Minas. Nós ficamos um pouco distante da nossa capital, que é Belo Horizonte. Eu sou psicóloga, fui funcionária pública, né? Até o final do ano, eu me aposentei. Então, eu era psicóloga pública, trabalhei basicamente na educação e saúde. A educação, e agora no final, eu estava no CAPS-AD. E, enquanto psicóloga, eu também faço parte da Comissão da Psicologia e Relações Étnico-Raciais. E aqui em Pouso Alegre, a gente desenvolve alguns trabalhos. Eu sou uma das membros fundadoras de um coletivo negro que se chama Raiz de Baobá. O nosso coletivo, nós estamos atuando há 5 anos aqui em Pouso Alegre. E a intenção do coletivo, assim como a gente está aqui hoje nessa conversa, é também trazer a população preta para mais perto uma das outras, porque, na verdade, a gente foi tão acostumado a não estar sempre juntos, e aí o que a nossa intenção é trazer essas pessoas, fortalecer a união da população negra, e até mesmo para que se reconheçam enquanto pessoas negras, né? Que nem sempre é muito simples, mas tendo esse reconhecimento, aí a gente acredita que nós tenhamos maior facilidade de sermos uma rede de apoio, de proteção, assim como é a nossa própria coletiva, que nós vamos conversar daqui a pouco. Então, Pouso Alegre, nós somos uma cidade perante uma capital como Belo Horizonte, nós somos uma cidade relativamente pequena, né? Mas nós temos mais ou menos 150 mil pessoas, um pouco mais. Dessas 150 mil pessoas, nós somos 35%, no último censo do IBGE, nós somos 35% que se autodeclara pretos e pardos. Então, nós somos quase que no bairro aí, né, de Belo Horizonte. E trabalhamos todos os dias. Na Comissão da Psicologia, Igualdade e Relações Étnico-Raciais, nós temos 2 cursos aqui na cidade. E como a Raíssa falou, é um curso majoritariamente branco. Na cidade, nós temos estudantes no nosso coletivo, temos alunas pretas que fazem parte do coletivo e também fazem parte da nossa comissão. Mas, na cidade, nós somos, na realidade, 3 colegas psicólogos pretos e pretas. É bem pouco, né? Mas eu acredito que esse tipo de conversa, esse tipo de ação, isso aí renova, né, as energias para todos e para todas. Hoje eu fui convidada pelo Conselho de Psicologia e também pela comissão, né, que a gente representa, da Psicologia e Étnico-Racial, para estar mediando essa conversa. Mediando essa conversa, onde nós vamos tratar de mulheres negras. O nosso título é Mulheres Negras e Suas Realizações. Estou aqui, para não esquecer. Um recorte para a psicologia. E aí foi escolhida uma coletiva aí da capital, que se chama a Coletiva Mulheres da Quebrada. Eu vou chamar as meninas para participar, para se apresentar. Primeiramente vai ser a Lídia, que é uma das membros fundadoras da coletiva. Ela vai se explicar, vai se apresentar. Melhor do que eu, ela vai explicar e vai contar para nós um pouco da história da coletiva Mulheres da Quebrada. Tá bom? Lídia? A Lídia vai ter 20 minutos para nós conversarmos. Aí depois a gente volta, que temos uma outra companheira. Bem-vinda, Lídia. Boa tarde. Obrigada.
Boa tarde a todos. Muito obrigada, Maria Tereza. Em nome, né, da coletiva Mulheres da Quebrada, eu agradeço o convite, né, para a nossa participação no encontro de hoje. E nos sentimos muito gratas e me sinto muito grata por estar aqui. Como você disse, Maria Tereza, meu nome é Lídia. Eu faço parte da coletiva Mulheres da Quebrada, né, componho como integrante e coordenadora do projeto, né, e, bom, falar um pouquinho de mim antes, explicar também como que eu cheguei até o projeto, né. Eu sou formada em Geografia, tenho especialização em Geoprocessamento, trabalho como produtora cultural, sou artista também das tradições e culturas populares negras e sou orientadora social, né? No momento eu estou orientadora social no Centro de Referência da Assistência Social que está ali localizado no CRAS Vila Fátima, no aglomerado da Serra. Vocês estão me ouvindo bem? Eu esqueci de perguntar no começo. Sim? Ok. Então, a partir desse trabalho, enquanto orientadora social de jovens do aglomerado da Serra, né, uma atuação no CRAS, no Centro de Referência da Assistência Social, eu tive contato com uma pessoa, uma mulher muito forte, uma mulher muito especial, que é uma liderança no território do aglomerado da Serra. O nome dessa mulher é Sheila Bacelar, ela é líder no território, ela mobiliza muito bem mulheres e jovens, ela é artista. E nesse trabalho no CRAS, Vila Fátima, que eu tive contato com a Sheila, e a gente começou a trocar experiências de trabalho com jovens, e em alguns momentos eu sentia ela um pouco preocupada, um pouco triste com questões e demandas que chegavam até ela, de outras mulheres do território, né? E ela, enquanto líder comunitária, ela recebe muitas demandas, muitos pedidos de ajuda, e chegou um momento que ela se encontrava um pouco angustiada, porque da forma que ela podia, repassando os casos, ela conseguia auxiliar outras mulheres, mas ainda assim, ela ainda sentia que poderia ajudar mais e contribuir mais. Então, numa dessas nossas conversas, em que eu percebi que ela estava um pouco angustiada com problemas pessoais e problemas de outras mulheres, ela desabafou e disse que tinha muita vontade, assim, tinha um sonho grande de criar um coletivo, de criar uma ação em que ela pudesse se sentir e atuar de uma forma mais abrangida, né, apoiando e contribuindo, assim, né, gerando apoio para outras mulheres. E a gente passou horas conversando sobre isso, a gente pensou em escrever um projeto, e aí ela conversou com outras mulheres de muita força, muita potência também do território, que já eram amigas de infância da Sheila, né, que é Sandra e Simone. E aí a gente se reuniu, nós quatro mulheres, para pensar numa possibilidade, numa ação em que a gente pudesse auxiliar de uma maneira mais amplificada as mulheres do território, né? E aí surge a coletiva Mulheres da Quebrada. Nós estamos atuando, assim, é um projeto, né, que ele se oficializou em 2019, né, a partir da aprovação de uma lei de incentivo à cultura, mas é uma ação que já ocorria, que ocorre em todos os territórios, né, não com esse nome, mas assim, esse auxílio mútuo, né, essa colaboração entre mulheres, a iniciativa de fortalecimento de outras parceiras a partir do gênero, a partir das vivências, né? É uma coisa que ocorre. Então, Sheila Bacelar, Simone, Sandra já atuavam no território, executando essa ação, porém, nós oficializamos o projeto com nome, com recurso financeiro a partir do início de 2019. Né? E aí, o ano de 2019 foi um ano muito, muito especial nesse sentido, porque as ações do projeto a gente conseguiu executar com a possibilidade de remuneração de outras mulheres, com possibilidade de a gente gerar um apoio, uma rede de apoio maior no território do aglomerado da Serra, porque o aglomerado da Serra, assim, enquanto território, é a segunda maior periferia daqui, né? Na verdade ela é considerada a segunda maior periferia do Brasil, né? Fica atrás da Rocinha, e em Belo Horizonte é uma das maiores,
né? Ela se constitui por 7 vilas, então é um território que tem uma população muito alta, muito grande, e como nós sabemos, né, os territórios periféricos são territórios em que as questões sociais, as queixas, a invisibilidade, a falta de acessibilidade no sentido social, no sentido de amparo, né? Essas questões são muito potencializadas e concentradas nesses territórios, né? Então, a Coletiva Mulheres da Quebrada começou a atuar a partir de encontros e rodas de conversas que ocorriam no CRAS, né, em alguns espaços do próprio território. Um deles é o CRAS Vila Marsola, no território do aglomerado da Serra, e também o Centro Cultural, Centro Cultural Vila Fátima. Então, nos encontros ocorriam rodas de conversa, porque o sentimento assim, maior nos encontros é a escuta afetiva, trocas afetivas. Muitas mulheres, elas precisam simplesmente ser ouvidas, né? Elas precisam ser acolhidas, ter suas queixas e suas demandas de alguma forma compartilhada, para que elas consigam encontrar uma solução, né, um conselho para as questões que elas vivem, né? Então, os nossos encontros, eles eram pautados, né, no momento na forma que a gente conseguia atuar, que era presencialmente, a partir da mulher como território próprio, né, e a partir também de outro lema, que é o que nos humaniza é o afeto. Então, nessas rodas de conversa, nós contávamos com o apoio de psicólogas, né, com a presença de psicólogas de um outro coletivo que surgiu mais ou menos junto com a Coletiva Mulheres da Quebrada, que é um grupo chamado Gotas de Cuidado, que é representado pela Aline, pela Natália e pela Fabiana, né? Então, nessas rodas de conversa, além das psicólogas, a gente também contava, né, com mulheres do próprio território que executavam algum tipo de atividade cultural ou algum tipo de trabalho com estética, trança, ou rodas temáticas em que as mulheres eram convidadas a debaterem, a colocarem suas opiniões, né? E também um outro ponto que é muito interessante do projeto é que os lanches, né, dos encontros, a gente sempre procurou oferecer a possibilidade de mulheres do território que trabalham ou não com lanches, com alimentos, serem remunerados para que colaborassem junto com a gente, né, nesse sentido do oferecimento do lanche. Então, assim, é um projeto muito bonito, né, um trabalho coletivo que foi iniciado pela Sheila Bacelar, depois teve a união de mais 3 mulheres, e depois mais 3 mulheres psicólogas, e agora a gente conta com uma equipe grande, que já passa de 10 mulheres, né, que estão junto com a gente nessa coordenação coletiva, e aí a gente tem várias frentes de ações, né, uma frente de ação agora nesse contexto do Covid-19 são doações de cestas básicas, kits de higiene, e também auxílio para inscrição nos sites, né, e atualizações do governo no que diz respeito à pandemia, ao que diz respeito aos benefícios sociais, né, e, assim, são várias ações, são várias frentes. Nosso coletivo, ele se modificou, ele se transformou no sentido de executar atividades agora mais voltadas para doações, né, de cestas básicas, para recolhimento de doações de dinheiro, para que a gente consiga executar essas ações. E também a gente está com uma frente agora, que é a frente de atendimentos psicológicos, né, que a partir desse contexto do Covid-19 e desse aumento das demandas psicológicas, né, motivadas por ansiedade, por dificuldades para vivenciar esse momento que a gente está passando, que não é um momento fácil, né, é uma coisa nova, e que não só no começo, né, mas ainda hoje, muitas questões relacionadas à ansiedade, crises emocionais aumentaram por conta da pandemia, por conta do isolamento, das preocupações, né, a gente teve a iniciativa de abrir uma nova frente de ação, que é uma ação voltada para atendimentos psicológicos voluntários.
né? No começo da pandemia, nós contávamos com alguns coletivos parceiros em que nós encaminhávamos mulheres para atendimentos psicológicos. E aí, com a sobrecarga desses coletivos, nós criamos a nossa própria frente, mobilizamos a partir de divulgação nas redes sociais, né? Solicitamos a participação voluntária de psicólogos interessados em realizar atendimentos online nesse contexto do Covid-19, e a gente tem trabalhado firme nisso, além das doações e dos encaminhamentos de produtos, né, para as mulheres. A gente tem trabalhado forte nesse assunto, no sentido dos encaminhamentos das pacientes que nós recebemos, a partir de contatos e cadastros online, e esses encaminhamentos são direcionados para psicólogos voluntários que estão atuando junto com a gente, né? Então, sim, são várias frentes, né? Então a gente começou, só recapitulando, nós começamos com os encontros presenciais, com as rodas de conversas temáticas, com temas culturais, artísticos, emocionais, estética, e aí no contexto da pandemia nós abrimos novas frentes relacionadas a cestas básicas, doações de kits, recebimento de doações de dinheiro. Agora nós estamos também com a frente de um bazar, que estamos no processo de organização desse bazar, para a gente também ter uma outra fonte de renda, né, para que a gente consiga comprar e organizar o direcionamento desses produtos, e os atendimentos psicológicos, né? Então, assim, eu posso dizer que foram atendidas pelo projeto Mulheres da Quebrada aproximadamente 500 mulheres desde o início das ações oficiais, né, no início do ano de 2019 até a data de hoje, dentro destas frentes de ações. É isso. Obrigada, Lídia. Obrigada. O trabalho bem intenso, né? E a coletiva, não sei se todos sabem, é um projeto novo, né? E elas já estão com uma atuação muito intensa e com essa questão que nós estamos passando, né? Por essa pandemia da Covid, a população da periferia, a população preta, não tem como, né, esconder, foi muito atingida, está sendo muito atingida. Então, o trabalho que vocês fazem é fantástico. Agora, eu vou pedir para a Lucinéia. A Lucinéia, ela é também integrante da coletiva, ela é uma usuária, né, desse trabalho, e ela vai se apresentar e conversar com a gente. Bem-vinda, Lucinéia. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Eu sou a Lucinéia, do aglomerado da Serra, mulher negra, moro na periferia, na favelona mesmo, pesadona. E eu conheci esses contatos com essas mulheres, foi através da minha filha, que é a Sheila, e a Aline. Aí foi até a Aline que me pôs eu junto com vocês para a gente estar dialogando, conversando, bater um papo e conversar um pouco da minha vida sobre, né, que eu passo dia a dia, né? O dia a dia meu é cuidar da minha mãe e cuidar dos meus filhos e é uns negócios muito pesados, assim, que foi muito bom eu ter encontrado, que eu comecei no Pingo de Gota, que foi aqui mesmo no aglomerado, depois aí teve esse momento que foi juntando tudo, que aí os pessoal foi e pôs as mulheres da quebrada, aí foi só guerreiras, né? Que a gente são batalhadoras, cada uma mais guerreira de que a outra. Aí o que eu posso falar e o que eu posso comentar é só que eu me sinto bem quando eu estou junto com elas. Estou sentindo até falta, ultimamente, dos papos que a gente tinha uma vez por semana. E tem bastante tempo, e depois que começou esse negócio aí, a gente não está encontrando mais. E eu estou precisando de encontrar com as mulheres para a gente, né, reunir e conversar sobre, né, as coisas que eu preciso, igualzinho eu tive muitas coisas, aí eu fico pegando muito no pé dos meus filhos, por causa que é muito, muito pesado para mim,
E numa parte eu estou segurando uma barra mais pesada entre cuidar da minha mãe e cuidar dos meus filhos. E aí tá. Eu preciso muito dos ajudas do psicologia, porque eu tô meio sem lugar, sem chão. De vez em quando eu tô estressando demais com meus filhos, igualzinho. Ontem mesmo eu saí para curtir, depois cheguei em casa, eu recebi uma notícia que o meu cachorro tinha matado o meu cachorro. Aí eu liguei para minha filha, discuti com a minha filha, discuti com a minha irmã. E aí tá meio. Eu não sei não, assim, sentar, quero falar coisas assim, que não tá no meu, com meus filhos, igualzinho hoje mesmo, eu xinguei minha filha de novo, ela conversando comigo, me dando mó papo bom, e eu também pirei com ela e fiquei nervosa com ela, agitada, passando por um processo que está muito pesado para mim sozinha. Aí eu só penso aquele lá de cima para me dar força, e cada dia mais. Aí no dia que a Aline me pôs no grupo, eu pensei um pouco, aí eu comentei até com a Aline, falei com a Aline, eu vou fazer porque eu não faz parte da minha vida, e na minha correria, 24, 33 horas, você e eu gosto de dançar um soul, break. Ontem mesmo a gente estava até no churrasco, eu dancei com minha filha. Zoei com o cara que eu fico com ele, mas na mesma hora que eu tô com ele, na mesma hora eu não tô. Então tá um, um fora de mão, né? Que na mesma hora que a gente tá numa boa, na mesma hora a gente tá brigando, aí junta tudo. Eu fico sem chão, sem lugar. E tem um filho preso ainda, e com essa prisão dele também, que eu não posso visitar ele, tá me mexendo comigo também, junta isso tudo. E, e tá. A barra tá pesada, mas a gente chega lá. Um dia eu vou conquistar e vou vencer. E eu só quero que essa epidemia acabe depressa para mim voltar a conversar com as mulheres, que eu preciso. Estou precisando muito da gente reunir, fazer aquela reunião boa, gostosa, ter diálogo, conversar bastante e contar a história, né? Igualzinho eu estou passando aqui para vocês, mulheres, que estão me escutando. Eu só agradeço por tudo. E eu preciso de força de vocês demais, para a gente dialogar mais, cada dia mais, cada segundo mais, porque estou num processo meio assim que é só aquele lá de cima e continuar. E o que está me ajudando é a minha filha, que tudo que eu penso, ela, por mais que ela me xingue, eu xingo ela grita e fala comigo, e eu tô errada, e aí eu pago de louca, né, para mim não perder a pose, porque a gente nunca pode abaixar pro filho também, mas o filho também, a mãe também tem que respeitar o filho, né? Mas é igual minha mãe tá aqui, tadinha, não, porque é só Deus, tá só chegando o momento dela, né? E é isso aí que dói mais. Que eu fico com ela 24, 33 horas. Aí quando dá para sair, eu saio. Quando não dá, eu fico dentro de casa, cuidando dela. Saí, larguei, perdi meu serviço para me cuidar dela. Parei de trabalhar e agora eu estou passando um aperto. Quem me ajuda é os outros. Da rua que eu fico pedindo. E a cesta básica, né? Que eles estão agora estão me dando aí, passando para a gente. E é só Jesus. Eu agradeço vocês muito.
E aqui no beco, aqui, eu sou como é que chama? A dona do beco, porque eu gosto de zoar. E as pessoas aqui, quando eu saio do beco aqui, sente até falta, porque tudo assim, eles me chamam assim para me resolver muitas coisas, sabe? Porque eu zoo demais, brinco, gosto de brincar, gosto de caçoar, tem a hora da tristeza e tem a hora da alegria, né? Aí junta tudo, junto misturado. Igualzinho hoje mesmo, ontem mesmo uma doninha que passou mal aqui passando da minha casa, que é sogra do meu irmão. Meu irmão mora com a mulher, com a filha dela. Aí até conversei com ela, falei, leva sua mãe no médico, por causa que, por mais que tá essa epidemia, ela tem bronquite, então você leva ela. Ela falou que não, que ia ficar com ela dentro de casa, que estava com medo de descer com ela. Acabou que a velha desceu hoje de novo. O SAMU veio e buscou ela, que ela não estava bem. Tá com falta de ar, bem cansada, sentindo dor no corpo, não tá aguentando nem conversar. E aí a gente. E aí eu grito no beco para acordar os pessoal. Tem um baile funk, eu grito, ô Jesus, amadinho. É isso, esse beco todo. Esse beco aqui é igualzinho os meninos. Eu fiquei 2 meses na casa da Cheirinha, sentindo até falta de mim nesse beco aqui. Beco em que eu moro. E porque eu sou. Eu não sei o que, que eu sou, não. Eu só sei que eu tenho muita amizade boa, amizade ruim. E, e vou conversando com os outros do meu jeitinho. Aí eu ganho muita conquista sobre isso. Sobre meus filhos, sobre meus netos. Sou apaixonada demais com meus netos, apaixonada com meus filhos. Aí eu. E com as minhas irmãs também, por mais que me faça raiva, por mais que me estresse, mas eu sou apaixonada com as minhas irmãzinhas também, e com meus irmãos. Mas tem uns que eu sou mais agarrada, que é a Dineia, que eu sou agarrada demais com ela, que é minha irmã. Nós somos. A mesma língua, a língua dela é a minha, nós gostamos de um black soul, que nós, de vez em quando nós damos umas rodadas, nós bebemos uma chela, nós fica bêbado, nós zoa, nós chora, nós brinca. E o meu irmão é muito doido também. O apelido dele é muito doido, ele chama Rubens. Também é outra história também, que ele bebe pra caralho também, nós zoamos, nós bate nele, ele xinga nós. Mas nós estamos aí, renovando aquela só saúde e força só. O que eu tenho para falar é só isso mesmo da minha pessoa. Jesus abençoe vocês e obrigado por tudo. Ô, Lucinéia, Oi. obrigada a você por partilhar com a gente um pouco da sua vida. Fica aí, não sai não, que nós vamos conversar muito ainda. Mas tá bom. Aí a Lucinéia falando aqui com a gente, eu fui até anotando umas coisas aqui, né, da vida dela, que não é muito diferente da vida de outras mulheres pretas. Lucinéia, só para te informar, tem gente te elogiando toda a vida, viu? Obrigada. E aí, a Lucinéia falou sobre ter amizade, ser a dona do pedaço ali, né? É. Falou das amizades, da confiança que as pessoas têm em você, doença da sua mãe, a falta de trabalho, né? Você parou de trabalhar para cuidar da sua mãe. Então, a questão de emprego e renda zerou. E o quanto que é importante, o quanto está fazendo falta para a Lucinéia, e deve estar também fazendo muita falta para outras mulheres pretas lá da quebrada, porque esse apoio psicológico, né, que você está dizendo que você tem, que ajuda a te sustentar, né, com todas as dificuldades que surgem. E aí, essa é bem a nossa história. Né? Nós estamos esse mês, no julho, né? A gente chama Julho das Pretas, e no dia 25 foi ontem, foi um dia. Foi ontem? Não, foi sábado. Eu estou perdida. Foi sábado, e aí nós fizemos aqui no coletivo, no meu coletivo aqui no Baobá, nós fizemos também assim, um encontro, uma conversa com as mulheres pretas. E aí, assim como Lucinéia, foi um momento de muito afeto, de muito carinho, de muita emoção,
porque a gente se sente muito bem quando a gente se encontra. Como é importante isso e como o quanto eu tenho certeza que a presença do grupo da psicologia indo lá no trabalho de vocês, o quanto que deve colaborar para que as mulheres aprendam a se soltar, né? Liberem mais, porque vocês devem imaginar, para a mulher preta, nada sempre foi muito simples. Então, é mais um problema, é uma dor, é um sofrimento, é uma tristeza. Deixa aqui para depois, que agora eu tenho que sair, tenho que trabalhar. Agora eu tenho que sair, tenho que cuidar de minha mãe, meu filho, meu neto, enfim. Então, esse trabalho do grupo de psicólogos e de psicólogas realmente deve ser, sim, fantástico, trazer muita ajuda para vocês. Aí, gente, olha só. As meninas se apresentaram, a Lucinéia e a Lídia, e nós vamos ter agora esse momento de, se a Lídia quiser voltar e falar mais alguma coisa, não sei, mas depois nós vamos abrir para perguntas, para comentários, para que vocês conheçam mais ainda do trabalho das meninas e também assim que elas, se a gente for, à medida que as perguntas forem surgindo, elas vão explicando mais, vão falando mais sobre o trabalho e a gente pode conhecer. Eu, principalmente, que sou muito distante de Belo Horizonte, não tenho noção do que seja o território onde elas moram. Então, nós vamos daqui a pouco abrir para as perguntas e para a gente entender mais. Tá bom? Vocês podem participar com perguntas, com depoimentos, com dúvidas. A Lídia quer falar mais alguma coisa? Vamos. Então, eu vou aqui abrir para a Lídia, tá bom? E daqui a pouquinho, quando forem surgindo as perguntas, o pessoal do CRT vai me passando, e aí eu falo para vocês e repasso para a Lídia e para a Lucinéia. Sim, eu, ouvindo a Lucinéia, assim, me veio um sentimento, né, que é esse sentimento que a gente está vivendo, né, nesse momento da pandemia, é de saudade também dos encontros, e eu senti vontade de falar para a Lucinéia que ela é uma mulher muito forte, né, a gente que está no projeto, que a gente conhece, assim, a trajetória de vida dela, Lucinéia é uma mulher muito forte, muito guerreira, que tem um coração maravilhoso, que é uma dançarina de black music exemplar, Lucinéia é uma bailarina, é uma mãe, é uma mulher potente, é uma guerreira. E eu senti vontade de dizer, né, que assim, eu também estou sentindo muita saudade dos encontros, muita saudade de ouvir você de pertinho, de te abraçar, de ouvir as outras mulheres, porque as trocas que nós tínhamos, como você mesmo disse, né, Luciné, eram muito boas, assim, eram encontros muito fortes, que muitas vezes a gente sentia nas falas de outras mulheres um desabafo que talvez era nosso também, né? Então, assim, eu sou muito feliz, né, de fazer parte desse coletivo, de fortalecer e contribuir da maneira que eu posso, e muito feliz por ter você, que é essa mulher que gerou Sheila, que gerou e criou Sheila Bacelar, que é a idealizadora disso. Então, assim, é muita potência que está aí nessa família e que é fruto de você e das suas ancestrais, né? Sua mãe, que você falou com muito carinho. Então, assim, Mulheres da Quebrada é uma extensão sua, é uma extensão da sua mãe, né? É uma extensão das suas ancestrais a partir da ação da Sheila e a partir da sua ação e da ação de outras mulheres. Ótimo. A Lucinéia realmente é uma mulher muito forte. E ainda bem que a Lucinéia tem a dança, vai para dançar, vai namorar. Isso é tudo muito fantástico, Lucinéia. E assim, ó, chegando aqui algumas intervenções, alguma manifestação, a Laura Pinho, estou lendo aqui, tá, gente, no celular, ela pergunta
como que ela pode fazer para encaminhar ao projeto uma mulher que seja moradora aí da Serra? A Eveline diz que momento maravilhoso, muito feliz em participar. Obrigada, Eveline. Obrigada, Laura, pela manifestação dela. A Natália está fazendo um carinho aqui em você, Lucinéia, dizendo que você é maravilhosa. Vanessa, tá. A Vanessa pediu depois para a Raíssa passar a lista do nome das mulheres que ela citou no início, tá? Porque ela falou que nem todas. Realmente, Vanessa, são muitas mulheres, ainda bem que nós temos, e precisamos conhecer e ler mesmo as nossas intelectuais negras. A Marinete Souza, Lídia e Lucileia, ela se diz muito feliz em conhecer um pouco da coletiva. Né? E, assim, o pessoal está elogiando. Aí, como é que faz, então, para que faça um encaminhamento, Lídia, de outra pessoa, outra mulher que seja moradora? É só para moradoras. Como eu não conheço aí, não tenho muita noção, o projeto é só para moradoras do aglomerado da Serra? Não atinge outra região ou não tem como atingir mesmo? É tudo muito longe. Gente, vocês desculpem, às vezes, a ignorância. É que, assim, Pouso Alegre, como eu falei, é uma cidade pequena. Nós temos periferia, mas nem se compara a Belo Horizonte. E a gente não tem aqui uma favela. Temos bairros, alguns próximos, outros não. Por isso que eu estou perguntando para a Lídia, se, além de pedir para você responder como faz para encaminhar, se vocês também atendem outras pessoas da região do aglomerado, se tem como chegar até vocês. Olha, o projeto, o Coletivo Mulheres da Quebrada, ele começou atuando especificamente no território do aglomerado da Serra, né? Ele teve início para mulheres ali do território do aglomerado, só que no decorrer das atividades, dos encontros, e agora, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo, né, da pandemia, e das ações que a gente tem executado de maneira online, com os atendimentos ou com as doações, né, o projeto ele se expandiu no sentido de que se a gente tem o recurso, se a gente tem a cesta básica e a gente tem demandas de outros bairros, a gente atende, né, quando a gente tem essa possibilidade, e aí eu respondo que a prioridade são mulheres do território do aglomerado da Serra, por conta das especificidades que eu coloquei, né, no começo da minha fala, mas a gente não está fechando as portas para outras mulheres, tanto para colaborarem com o projeto, como também para qualquer tipo de apoio, de ajuda que for possível para a gente, né? Nesse momento do contexto da pandemia do Covid-19, nós atuamos oferecendo ajuda com cestas básicas para mulheres de Vespasiano. A gente recebeu alguns casos, né, isolados de Vespasiano, de Eldorado e de Belo Horizonte, de bairros além do território do aglomerado da Serra. Então, assim, quando a gente tem condições, quando a gente tem cesta básica disponível para além das mulheres do nosso território, quando nós temos psicólogos, número disponível, né, de psicólogos para os atendimentos online, a gente encaminha, sim, né, mas aí, a título de prioridade e de proposta, né, assim, do projeto, são para mulheres do território do aglomerado da Serra, mas a gente encaminha para outros projetos sociais, a gente encaminha para outros coletivos de atendimentos psicológicos gratuitos, né, a gente contribui da maneira que a gente pode. E como que a gente pode estar recebendo, né, ajuda de outras pessoas? Nós temos, eu vou encaminhar aqui no chat, a conta bancária, que é a conta bancária da Sheila, que é a idealizadora, para doações de dinheiro, e também a gente tem as nossas redes sociais, né, que o nome é Coletivo Mulheres da Quebrada, Mulheres da Quebrada, é facilmente encontrado no Facebook e no Instagram. Eu vou colocar o link aqui também no chat, junto com
com os dados da conta bancária, e aí a gente consegue conversar e trocar através dessas redes sociais, né? Temos o nosso e-mail também, que é mulheresdaquebrada@gmail.com, que também é uma fonte de contato com a gente, né? E é isso, assim, a gente estamos disponíveis, né? Somos uma coletiva feminina, né, idealizada e por uma mulher preta, e a nossa equipe é composta majoritariamente por mulheres negras, e voltado também majoritariamente para mulheres negras, mas a gente não fecha as portas, porque somos mulheres e a gente tem que caminhar e lutar juntas, né, independente do território, da raça, da classe social. Tá. Até também porque você falou que não tem distinção, vocês não têm apenas mulheres pretas. Até porque a gente imagina que as mulheres lá do aglomerado da Serra, independente mesmo da cor de pele, nenhuma está em vantagem, né? Sim. Aí, a Laura Pinho está perguntando qual CRAS vai ser orientadora. Aí eu queria só emendar uma questão. Lá, através do CRAS, as mulheres podem acessar para fazer esse contato com você lá ou não? Eu sou orientadora no CRAS Vila Fátima, que está ali na região da Fazendinha, no aglomerado da Serra. Eu sou orientadora social lá. No momento, o contato, né, com o coletivo Mulheres da Quebrada é através das redes sociais, que eu coloquei aqui, eu vou mandar o link no chat, através das redes sociais, e a gente também tem um telefone com o número do WhatsApp para a gente poder conversar. Tá? O projeto ele ocorria no CRAS Vila Marsola e também no Centro Cultural Vila Fátima. Então tá. Bom, estão chegando outras. As meninas estão aqui parabenizando a Suelen, a Jéssica Silva, a Poliana, falando da Lucileia. Você é muito guerreira, merece tudo de bom aí, Lucileia. Nós temos a Nilza Pereira, ela é assistente social de Salvador, que coisa boa, uma havaiana, está muito feliz, né, com a existência do trabalho. A Suelen dizendo que Sheila é importante, uma artista e educadora social em Belo Horizonte, muito respeito pelo seu trabalho. O Franz Galvão, eu não sei se o Franz ou a Franz, ele ou ela pergunta se vocês pretendem expandir da Zona Norte, para a Zona Norte, para Neves, Venda Nova, e expandir o trabalho, né, para poder ajudar outras mulheres que estejam em outras localidades. Olha, é uma proposta muito boa, assim, né? O nosso desejo, enquanto coletiva, é expandir, né? É ter condições, equipe, pernas para a gente conseguir atuar em outros territórios. Inclusive, a gente vem recebendo vários convites, né, para ações junto com equipes de psicólogos, junto com outros coletivos de mulheres, e com grupos que atuam com mediação de conflito também. Né? Então, assim, a gente tem recebido convites para participações em encontros, e o nosso objetivo, se a gente tiver condições, né, se a gente tiver pernas, a gente tem o desejo de expandir, sim, mas no momento a atuação ela é local, até porque o aglomerado da Serra é um território muito grande, assim, é uma área territorial muito extensa, com uma população alta, e que é um local que demanda mesmo esse atendimento voltado para mulheres, né? Eu acho que, no geral, né, se a gente for pensar na cidade, no geral, é importante a gente pensar e tentar identificar esses espaços em que as mulheres possam ser acolhidas, né, se sentirem ajudadas e ouvidas, assim, e é algo que a gente tem até levantado uma pesquisa nesse sentido, né, para a gente poder
fazer uma investigação, encontrar outros coletivos com ações parecidas para a gente se fortalecer, né? Mas, assim, respondendo à pergunta do Franz, a gente pretende dar continuidade ao que a gente gostaria, mas para isso a gente precisa de estrutura, né? Mas é um desejo, sim. Olívia, quando nós conversamos, você falou que antes já existia um coletivo que era Gotas de Cuidado, né? Sim. E aí depois, que era com atendimento psicológico. E aí depois se juntou ao trabalho de vocês, a coletiva Mulheres do Quebrado. E ouvindo a Lucileia falando dessa necessidade que ela vem sentindo de ser ouvida, de poder falar, de poder ser ouvida, de ter essa atenção que, infelizmente, por essa pandemia, não está podendo ter, aí eu queria pedir para você e para a Lucileia também citar ou falar, explicar para a gente melhor como que é esse corredor do afeto. O nome é tão bonito, né? Corredor do afeto, onde os colegas e as colegas, né, psicólogas, estão lá fazendo esse atendimento. E a importância, né, de se ter esse apoio, de se ter essa integração do serviço de psicologia no trabalho de vocês. Se as duas puderem falar. Lucinéia, você quer falar do corredor de afetos? O que você acha do corredor? Você gostaria de falar? O corredor do afeto para mim foi um toque, né? Das amizades boas, gostosas, e cada uma falando aquelas palavras lindas, maravilhosas, a gente, né? Você não tem nem como definir a emoção que eu passei no corredor do afeto, foi muito bom mesmo. A gente sai assim, tipo, como a gente recebe assim, uma coisa assim que vem dentro da gente, que a gente passa com o olho fechado e a gente recebe muita energia boa, muitas palavras maravilhosas, sinceras, para ajudar, né, as pessoas que estão fracas em tudo, né? Aí a gente sai de lá muito bem fortalecida. É isso mesmo. O corredor de afetos é um momento de maior emoção, assim, nas nossas rodas, né? Porque quando a gente identifica que, né, a gente está com a presença de algumas mulheres que estão vivendo alguma situação um pouco mais delicada ou que estão precisando mais de afeto, que a gente percebe que chega ali com algum tipo de demonstração de uma tristeza, né? Ou até mesmo pela fala, pelos relatos das situações, dos desabafos, a gente promove esse corredor de afeto, como a Lucinéia falou, que é um momento que a gente troca palavras, a gente coloca a mulher foco, né, para receber esse acolhimento no centro, e aí ela vai caminhando e nesse caminho as outras mulheres, a gente compõe esse corredor com palavras, com gestos de carinho, com abraço, com carinho. Então, assim, é muito emocionante, assim, é um momento que a gente desabafa mesmo, né, Luciné? A gente chora de emoção. E a gente troca, né? A gente teve recentemente, assim, o público que está aqui presente consegue acessar nas redes sociais um vídeo que mostra muito, assim, com muita clareza, como que os nossos encontros são pautados pelo sentimento e pela emoção, né? A gente participou do Rolê das Gerais, que é um programa da Rede Globo, que passou agora nesse sábado, e aí é possível acessar nas redes sociais, na página da Rede Globo, ou até mesmo no YouTube, e também nas páginas da coletiva Mulheres da Quebrada, né, que a gente tem uma demonstração do corredor de afetos, aí é possível ver e se emocionar de novo. Legal. A Júlia, olha só que bacana, a Júlia ela é estudante de psicologia. Então, Júlia, mais uma colega chegando. E ela está perguntando assim, tem demanda que posso auxiliar? Bom, Franz Galvão agradeceu a sua resposta e disse que se souber vai fazer indicação de mulheres que estejam
com necessidade. E a Marinete falou que assistiu no Rolê das Gerais a reportagem falando de vocês. Corredor de afeto, a Fabiana está dizendo que é um momento de acolhimento e cuidado, né? Que as falas de vocês são muito lindas. Aí, eu estava aqui pensando, até anotei para não me falhar, que quando lá em 1888, no dia 13 de maio de 1888, todo mundo lembra dessa data? Aí, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, né? Aí libertou todas as pessoas, nossos ancestrais, que eles que foram trazidos, que foram traficados, trouxeram da África, e aí esse dia que estava todo mundo liberto. Mas nós sabemos que, na realidade, essa liberdade só foi para assinatura, né, de documentos, de favorecimento mesmo econômico. E aí, o que aconteceu? As pessoas, o nosso povo, eles saíram das fazendas, fecharam as porteiras, porque já estavam chegando os europeus, já estavam chegando outras pessoas com casa, com direito à moradia, à escola, a salários na fazenda, coisa que os nossos nunca tiveram, né? Eu digo que nós nunca tivemos. E aí, essas pessoas foram proibidas de ficar na cidade. Ó, você foi liberto, mas eu vou morar onde? Eu era escrava, feita escrava nessa fazenda. Não tinha nem roupa. Era uma trouxa amarrada na mão, né? Com filhos doentes, maltratados, as mulheres violentadas. Onde que nós vamos morar? Não ganhamos quinhão de terra para nos... Não queremos saber. Vocês não podem jogar capoeira, vocês não podem ler os búzios, vocês não podem professar a sua religiosidade, não podem morar aqui. E aí, o que aconteceu e vem acontecendo até hoje? O nosso povo foi sendo empurrado. Aí foram surgindo, né? Foram sendo empurrados e aí foram surgindo quase que os quilombos dentro da cidade. Né? As pessoas foram para os morros, foram vindo favelas, foram morar em cortiços, foram construindo barracos do que davam, folhas de árvore, para não ficarem ao relento. Então, foi tudo muito cruel desde sempre. E aí, eu estava... antes de nós virmos aqui, na outra semana, eu liguei e falei com Lídia, e ficamos um tempinho conversando, foi muito boa a nossa conversa, porque nós somos uma cidade menor, mas não difere as dificuldades. E aí, a gente falando de cultura, aí eu estava pensando assim, perdeu-se o lugar, não tinha lugar já de viver mesmo. E aí as pessoas foram sendo empurradas para os lugares mais longínquos da cidade. E aí, Lídia, eu pergunto para você e para a Lucinéia, como é que ficou a questão cultural? Né? Porque a população negra, a questão cultural, religiosa, nossa, sempre foi muito forte, sempre foi, é gigante, é gigante. E aí, com o passar do tempo, porque daí você vai embora, e aí cada um acaba indo para um lado. Quando viemos para cá, já nos separaram. E aí, depois que assinaram a lei de libertação, também as pessoas foram indo para onde podiam. Como é que vocês têm essa manifestação cultural? Sobrou questões relacionadas, por exemplo, a danças, a modos de ser, de alimentação, de viver da população que era tida como escravo? Vocês têm essa representatividade? Eu já vi que a Lucinéia gosta de dançar soul, a Lucinéia, então, pelo menos, está mantendo, né, alguma coisa. Esse processo da pós-abolição, né, Maria Tereza, é um processo assim, né, é uma parte muito delicada da nossa história, né? Quando a gente vai pensar na história, assim, na nossa história enquanto povo negro,
na minha história, da sua história, da história da Lucinéia, é uma história que está muito marcada por dores e por falta de acessos, né? Por uma dificuldade muito grande para obter acessos e benefícios, mas nem são somente benefícios, assim, é uma dificuldade muito grande para adquirir direitos, né? O processo da abolição foi, assim, eu dizendo de maneira crítica, foi um processo que ocorreu de uma maneira muito errada, assim, com muitos equívocos, né, que foram baseados em políticas genocidas, né, em políticas daquela época e que ainda existem hoje de branqueamento da população, né, então, assim, o processo da abolição ele é questionável porque quando ocorreu a liberdade, né, dos povos escravizados, porque eu gosto de dizer, assim, diferente da gente dizer sobre escravos, eu prefiro falar sobre seres humanos que foram escravizados, né, que foram trazidos à força e obrigados aqui para o Brasil e para outros territórios do mundo, né. Então, assim, o processo da abolição ela ocorreu com essa questão da princesa Isabel, né, que foi a pessoa que tomou frente disso e que ganhou a visibilidade e o mérito por ter provocado e gerado a abolição, né, o fim da escravidão, só que a gente sabe, né, a gente bem sabe que a escravidão ela não acabou nessa data, que há reflexos marcantes nas nossas vidas e nas nossas trajetórias enquanto povo negro que refletem até hoje nesse processo de favelização que a gente tem nas cidades, né, então quando os donos dos engenhos falaram e aprovaram, né, que os negros não seriam mais escravizados, esses negros foram deixados à míngua, né? Foram largados às próprias sortes, né? Muitos morreram de fome, os que não morreram de fome continuaram se escravizando, né? Continuaram com trabalhos, né, com características de escravização, né? E a gente tem essa reflexão hoje na nossa sociedade com as nossas trajetórias que são mais dificultadas, né? Quando a gente olha para as periferias da cidade, o número dessa população é majoritariamente composto por pessoas negras, né? Pessoas negras de classe baixa, que têm dificuldade de acesso. Então, isso tudo é um reflexo, tudo que a gente vive hoje, todas as dificuldades do povo negro são reflexos desse processo genocida, desse processo de escravização, né? Então, eu gosto muito de falar que o Brasil ele foi construído a partir, mais ou menos assim, em cima de um cemitério, né? É pesado ouvir isso, poxa, mas eu acho que é a realidade, né? O Brasil foi construído em cima do sangue dos povos indígenas, né? Os povos originários que já viviam aqui. Então, o Brasil não foi descoberto, o Brasil já existia, já tinha uma população, né, que vivia aqui em paz, com uma boa relação com a natureza. Então, foi construído em cima desses corpos de indígenas, a partir da força dos braços, do sangue, né, e do corpo do povo negro que veio escravizado aqui para o Brasil, né, e isso é por uma ação dos colonizadores, né, os europeus que chegaram aqui e chegaram em África com essa falácia da soberania racial, né, com essa falácia de que os povos europeus eram os povos que detinham a inteligência, que detinham o raciocínio, só que o nosso país foi construído a partir de tecnologias africanas, né? A partir de práticas, de ciências, de estudos que veio da África, né? Então, tecnologias de mineração, de trato com a terra, junto com a contribuição dos povos originários. Então, assim, a abolição foi uma coisa que assim, né, um momento ia ser preciso que ocorresse, mas a gente bem sabe que há reflexos muito grandes disso, e ainda hoje há trabalhos análogos à escravidão, né? Então, assim, a gente que trabalha com questões raciais, com questões sociais, a gente tenta auxiliar para que esses grupos de atingidos, essas vítimas, né, dessas questões sociais se
tenham facilidade e direcionamento para adquirir os acessos, né? E aí, com relação à cultura, a gente pode falar de várias coisas, né? A gente pode falar da religiosidade, das tradições conquistantes dos povos africanos, a gente pode falar das tradições africanas, de música, de ritmo, que se a gente for estudar, assim, aprofundar, tem uma raiz muito grande nas tradições culturais africanas, né? O próprio soul, o próprio black music, que a Lucinéia adora, é um ritmo cultural de origem, né, norte-americana, mas que também tem reflexo, se a gente for aprofundar, o próprio jazz também tem questões na cultura africana, né? Então, assim, na questão do território, acho que a Lucinéia pode falar melhor do que eu sobre as práticas culturais que existem ali no território do aglomerado da Serra. A Sheila, que é a filha da Lucinéia, ela é atuante, né, muito forte na parte cultural da cidade, enfim, eu acho que a Lucinéia pode citar para a gente, se ela se sentir à vontade, as manifestações culturais do aglomerado da Serra, que tem muitas, tem funk, tem várias coisas boas. Falando um pouco das minhas. É que a gente curte muitos pagode, esses negócios assim, eu curto pra caramba. Eu já dancei dança África muito, já tive um professor de dança África, dancei muito, viajava até para fazer dança africana, eu e umas amigas minhas aqui. E depois nisso aí a gente já desfilamos no carnaval dançando afonxé e joguei capoeira, já fiz um bocado de coisa. Então, é um pouquinho de pagode, um pouquinho de forró, um pouquinho de James Black, Soul Black. E a minha menina pegou isso aí, já passamos para todo mundo curte minha filha pra caramba também, adora ela, que ela é a rainha também das danças aí, né? De vez em quando ela faz até uns eventos aí, como dizer, eles falam que corre na veia, o sangue vai a pessoa pega né, do sangue, né? Mas eu acho que ela pegou um pouco também do lado dela mesmo, si próprio, né? Para fazer o que ela faz. E tem muitas coisas que ela até passou para mim, que eu não passei para ela, tem hora que ela já me passa para mim. Mas eu gosto muito de soul, gosto muito de um pouquinho de cada coisa. Eu só não posso parar. Se eu parar, eu caio. Aí dá ruim. Dá ruim, quebra as pernas, a gente fica sem lugar. Na hora que eu estou estressado aqui dentro de casa, que eu ponho umas músicas, eu começo a cantar, começo a dançar, pego a vassoura, pego o rodo, danço muito, e muito. Para mim ficar alegre, porque tristeza não pode chegar muito na gente, não, senão a gente cai. E aí, obrigadão. Então, Cineia, você está certíssima, não pode. A gente precisa viver a tristeza, né? Precisa viver, ver o que está acontecendo, saber de onde está vindo, mas abaixar a cabeça nunca foi, né? A gente nunca teve isso como meta, né? A gente sempre soube conviver com isso e continuar lutando. Eu falei da questão da cultura, pensando assim, que a gente vê em poucos lugares, mês tal. É o mês. Porque, assim, por exemplo, a colônia alemã, colônia italiana, que você sempre ouve falar no Brasil. Né? Tem a época das festas, das comidas e de tudo que eles trouxeram, porque eles vieram, fizeram, né? Foram convidados a vir diferente de nós. E, no nosso caso, olha como que essa questão da escravidão foi cruel, né? À medida que puderam, foram tirando, né? Então, assim, você se reunir para fazer as suas comidas, as suas danças, tudo isso foi sendo tirado da gente. Aqui na nossa região, a gente tem algumas
Existem os congados, os moçambiques, mas não são em todas as cidades. Aqui na minha cidade, por exemplo, não existe muito, não. A gente está tentando fazer um trabalho para tentar resgatar isso, até para mostrar para quem está vindo, para os mais novos. Nós temos uma lei, e ela é uma lei nacional, que é a 10.639, que é uma lei da educação, que é sobre ensinar sobre a cultura e a história de África e brasileira, né, do povo afro-brasileiro nas escolas. E isso faria com que houvesse mais esse resgate da nossa cultura, das nossas danças, dos nossos cantos, da religiosidade, mas é tão complicado, né? É tão difícil de você ver as escolas colocando isso em prática. Então, acaba sendo para a gente mesmo fazer, né? Muitas vezes a parte do Estado, no caso aqui dos coletivos e de vocês também, de trazer para as crianças, de ensinar, né? Já que a gente não consta no livro de história, né? Nos livros de histórias, nós constamos como um povo que era manso, obediente, a gente sabe que não é nada disso, então cabe a gente ter que ensinar, né? Buscar os nossos mais velhos, o que eles ainda têm de história, para nos contar e a gente escrever realmente a nossa história. Olha só, tem... deixa eu ver aqui, ó. Vou falando os nomes, tá? Para todo mundo ser contemplado aqui. É até uma forma de agradecer a presença de quem está aqui com a gente. A Suelen Fraga está parabenizando a Lídia pela conceituação de escravizados, né, que é um termo que nós fomos escravizados, esse seria o termo ideal, e não dizer que o negro... A gente aprendeu na escola, não sei vocês, mas quando a professora ia falar sobre o Brasil e sobre a África, era vontade de enfiar a cabeça lá no fundo do fundo do fundo, porque ela dizia o povo africano, o povo escravo, era tão ruim, né? Que dava a sensação de que a gente criança ainda, por isso que eu falo da Lei 10.639, que nós éramos escravos. E a escola fala isso, né? Os livros falavam isso. A Ana Catarina dizendo que não houve realmente nenhum trabalho relacionado, nenhum acolhimento social, né? Na época da assinatura da Lei Áurea. A Nanda está parabenizando pela sua fala, Lídia. A Raquel lembrando que os povos originários, né, os índios, eles continuam sendo exterminados. Nós tivemos agora no mês de julho, uma conversa com uma mulher indígena, um dia numa roda de conversa. A história é muito cruel, gente. É muito cruel o que acontece, o que tem acontecido, né, com os donos da terra, que são os índios. A Raquel Oliveira, o que você tem a dizer sobre o discurso de cultura marginalizada pobre, né? A famosa crítica pejorativa, exemplo, né, o exemplo que eles falam sobre o funk. E como podemos fortalecer a cultura territorial para o empoderamento feminino. Né? Sobre esse preconceito, esse estigma, né, nas nossas danças, no funk, principalmente. O que vocês acham que pode acontecer para melhorar, para fortalecer essa cultura territorial? Aqui, só fazendo um adendo aqui, o que a Raquel disse, Lídia, o funk, ele é ruim, ele é feio, ele é pornográfico, ele é sujo, quando ele é dançado por nós, né? Porque o funk, quando roda lá nas baladas, nas altas casas de shows por aí, é bacana toda vez. Todo mundo elogia. Pois é, eu sempre quando eu vou falar sobre esse assunto, eu gosto de começar pela consciência negra, né? Por quê? O que ocorre? Quando a gente passa pelo processo de colonização, e aí eu posso dizer que ainda, por mais que tentamos não
sermos colonizados ainda, a gente ainda vive esse processo de colonização a partir das influências que a gente recebe, que são, em sua maioria, influências e características né, que vêm dos colonizadores, né, assim, quais são as influências que a gente recebe de estilo, de roupa, de modos, são influências que vêm da Europa, que vêm dos Estados Unidos, né, então, assim, eu gosto de falar muito, de começar minha fala nesse sentido, para a gente falar de cultura, depois chegar no funk, eu gosto de começar pensando um pouco sobre essa consciência negra, né, porque a consciência negra foi algo que nos foi tirado, né, no processo de escravização. Então, assim, se a gente for olhar toda a bagagem cultural, toda a bagagem religiosa, todos os hábitos africanos de vida em comunidade, que a gente, né, que os nossos ancestrais viviam lá em África, tudo isso, quando chega aqui, é meio que jogado por terra, é crucificado, é julgado, né, analisado como algo ruim, como algo negativo. Então, assim, nós negros da contemporaneidade, eu posso dizer os negros de agora, também posso dizer minha mãe, minha avó, também passaram por esse processo de redescobrimento das nossas culturas. Porque, por muito tempo, por séculos de opressão, as nossas tradições foram tratadas como algo negativo, com muito preconceito, né, com muito menosprezo. Então, assim, não é o intuito de levantar uma bandeira religiosa ou de levantar uma bandeira cultural, porque todo mundo tem a liberdade para agir, cultuar os deuses e deusas que acreditam, né? Mas esse encontro, essa consciência negra, no momento, assim, tem sido muito facilitado por conta de internet, por conta de acesso a informações. Então, a gente está no momento agora de uma aprofundação, né, de um aprofundamento mais na cultura e nas tradições da África, que antigamente, por exemplo, minha mãe e minha avó não tiveram acesso, não tiveram possibilidade de colocar tradições africanas no Google, né? Então, assim, eu acho que essa coisa da consciência negra é algo que tem que ser trabalhado para que parte da população negra que ainda demonstra algum tipo de preconceito, algum tipo de questão com referências a tradições africanas, para que a gente possa tentar expandir isso para todos, né? Não só para os negros, né? Mas também para uma consciência coletiva enquanto cidadãos brasileiros, independente da identidade étnico-racial, um entendimento, uma valorização em respeito às tradições negras, né? Sejam elas culturais, artísticas e populares, né? Eu penso muito nisso, assim, porque quando a gente vai entrar no assunto da criminalização do funk, né, dessa coisa da análise do funk como algo negativo, como algo violento, isso é fruto de um preconceito, né, gente? É um preconceito para tudo e todos que têm origem periférica e origem negra, né? Então, acho que assim, o funk é uma tradição cultural, é uma tradição que não é só brasileira, né? É uma coisa que é importante a gente saber, que o funk ele vem a partir de referências do black music, como a Lucinéia, que admira, tem referência no funk, no hip hop, no rap norte-americano, e que tem influência também em questões, em tradições culturais africanas que ali também atuavam. Então, assim, o funk é uma tradição do Brasil, né, assim, não só do Brasil, de outros lugares também, mas esse funk que a gente está dizendo é um funk que é uma tradição cultural comum aqui no Brasil, que a gente não deve tratar com preconceito, nem com menosprezo, porque é uma manifestação da mesma forma que é o samba, que é da mesma forma que é o chorinho, que é da mesma forma que é o pagode, da mesma forma que é o axé, da mesma forma que é o ritmo sertanejo. Então, acho que, assim, tudo isso junto forma as tradições do Brasil, né? Forma a cultura, forma as formas de convívio, as trocas de relações entre a população do Brasil. Então, assim, a gente tem que ver, a gente tem que olhar isso como
eu acho que é uma sorte a gente ter uma variedade tão grande de tradições culturais, né? Eu acho que o funk visto como algo ruim, como algo negativo, ao meu ver, é fruto de preconceito, né? De um preconceito racial, é fruto de xenofobia, né? Que é a aversão a tudo que é diferente, a culturas e práticas diferentes, né? Então, assim, eu acho que você fala, né, sobre a Lei 10.639, e eu acho que um ponto muito importante nela, né, que fala sobre a valorização e prática da difusão, né, das tradições africanas dentro do ensino, nas escolas, eu acho que isso parte muito também dos livros infantis. Eu tenho uma filha de 4 anos e eu sinto muita carência, assim, nos livros oferecidos pela escola, com referencial de crianças negras, né? Por exemplo, na minha infância eu tive como única referência de livro a Menina do Laço de Fita. Eu acho que é esse título. Foi a única referência que eu tive, eu tenho agora 34 anos, a única referência que eu tive de livro infantil em que eu me sentia ali representada, enquanto uma criança negra, né? Então, assim, eu acho que tem que começar também a partir da literatura infantil, né, dos livros, que a gente tem que mostrar através de personagens e do imaginário das crianças, estimular a presença de referencial dessa imagem de crianças negras, famílias negras. Aqui. Eu quero até fazer também uma pergunta aqui, Olívia, sobre a Maiana Parente. Ela está dizendo que ela é estudante de psicologia, mais uma aí. Estão fazendo um artigo, perdão, a Maiana Parente dizendo que ela é estudante de psicologia e que está fazendo um artigo expandindo sobre a escravidão não superada e violência de gênero, com muito medo, pois não estou no meu lugar de fala, mas ouvir a fala de vocês só me reafirma que estou em um caminho certo. Gratidão. Obrigada a você, Maiana. Falando da Maiana, que é estudante, a Júlia perguntou lá atrás sobre poder também atuar, né, na coletiva. É isso que eu ia perguntar também para você, para aproveitar. Vocês têm alunos que fazem parte desse grupo de profissionais também que atuam com vocês? Tem alunos, por exemplo, que vêm para estágio e que acabam sendo orientados pelos profissionais que atendem as mulheres, ou são apenas profissionais? Os alunos não entram? Para estágio. Então, Maiana, você está no caminho certo. Depois, se ela quiser me chamar, né, no privado para a gente conversar, posso trocar alguns artigos, alguns conceitos com ela. Que bom. Então, sobre os atendimentos psicológicos, a gente passou até por um momento assim, de decisão nesse sentido, de acolher, né, assim, de receber estudantes de psicologia para realizarem os acompanhamentos psicológicos, mas aí eu já não falo, né, assim, eu não sou psicóloga, mas junto com o Gota de Cuidado, que é o grupo de mulheres, né, psicólogas que atuam junto com a gente, né, na verdade elas fazem parte também da coletiva Mulheres da Quebrada, que são 3 psicólogas, nós analisamos a possibilidade e chegamos à conclusão de que o ideal é que sejam profissionais formados, com registro no CRP, com autorização para atendimentos online, porque nesse contexto de acompanhamentos e acolhimentos psicológicos online, fica difícil para as meninas psicólogas da coletiva fazerem esse acompanhamento e uma supervisão ideal para psicólogos ou psicólogas em situação de estágio, né? Então, assim, a gente chegou à conclusão de que aceitaríamos, né, o trabalho voluntário de psicólogos formados,
tá? E para eles, a gente conta com uma supervisão também de outros psicólogos que vão fazer a supervisão dos atendimentos. Então, assim, no momento, devido a questões técnicas e também essa questão online, para a gente fica um pouco complicado até burocratizar os atendimentos, burocratizar com documentos para estudante de psicologia, para a gente no momento fica um pouco difícil. Então a gente acabou limitando a contar com psicólogos já formados, né? Mas é isso, assim, a gente, né, em outro momento, já trabalhando mais essa questão dos atendimentos, a gente construindo esse modelo para atendimentos online e avançando enquanto coletiva, talvez a gente pode caminhar para isso. Mas, em momentos, os atendimentos são realizados por psicólogos formados. Lídia, esses atendimentos, acho que nós nos perguntamos, ninguém falou, ele é feito lá mesmo? Vocês têm um espaço para isso? Para o trabalho? Como é que é? Não, nesse contexto agora do Covid-19, por conta da pandemia, os atendimentos são online. Não, tá, agora sim, mas e antes? Antes eram atendimentos mais coletivos, assim, a partir das rodas de conversa, dos encontros, das falas das mulheres, as psicólogas conduziam o encontro, conduziam os encaminhamentos, e aí havendo, né, uma demanda, uma necessidade, como a Luciné pontuou muito bem, algumas mulheres, né, acabam recebendo um acolhimento, né, uma escuta né, mais técnica, né, com um bom encaminhamento pelos psicólogos. Né, e também a gente tem um grupo no WhatsApp, na verdade são 2 grupos do WhatsApp, que também é organizado pelas meninas psicólogas, né, a Natália, a Aline e a Fabiana, e a partir de relatos que ocorrem ali nesse momento, elas também auxiliam no encaminhamento para o atendimento dos psicólogos, né, mas no momento, quando a gente estava com os encontros presenciais em 2019, ocorriam dessa forma, encontros coletivos, e a partir do que as psicólogas identificavam ali, nas falas, né, a partir desse olhar clínico, elas conduziam para um acolhimento. Ah, tá. Aí tudo lá no CRAS mesmo, né? Sim. Tá. Lídia, daqui a pouquinho eu acho que, não sei, as meninas ainda não deram sinal, mas acho que nós temos, pelo visto, aqui 20 minutos. Eu ia perguntar, vocês têm noção, qual é a população do aglomerado? Vocês têm noção do que vocês têm de IBGE é meio complicado, mas vocês têm noção de que o número de pessoas que vocês atendem, não, você até tem, que você me falou, falou para nós, né? Vocês têm noção do número da população que se autodeclara preta e parda lá no aglomerado? Vocês têm esse número? Especificamente para o aglomerado, a gente não tem esse número, esse dado, assim, né, óbvio, a gente consegue identificar a partir do IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas, assim, a gente está até com algumas demandas de trabalho nesse sentido, para adquirir dados mais aprofundados do território, né, então, assim, eu, enquanto geógrafa, especialista em geoprocessamento, eu tenho pensado e me mobilizado para que a gente consiga aprofundar esses estudos territoriais no aglomerado, sabe? Até mesmo um futuro levantamento de projetos culturais, artísticos, projetos voltados para as questões sociais. Então, assim, a gente tem como demanda um mapeamento, depois, né, futuro, assim, de outros coletivos de mulheres que existem no território. A gente precisa saber se existem outros coletivos do tipo, né, e também fora. Então, a gente está nesse momento de uma pesquisa territorial mais aprofundada. Mas é porque a gente acaba tendo demandas urgentes que a gente acaba acolhendo e direcionando e vai deixando essas análises mais profundas para depois. Não dá tempo, eu sei disso. É porque você precisa de pessoas, né, para estar também junto com vocês. E eu ia perguntar para vocês, nossa, agora me fugiu, era sobre
Ah, tá. Nós temos falado aqui bastante, né, do trabalho dos psicólogos e da atuação. Assistente social também tem que faça esse trabalho conjunto com vocês? Não, a gente não conta com assistente social na equipe técnica, né, na equipe de coordenadoras, mas a gente conta com uma vasta né, área assim, profissional dentro das parceiras que trabalham com a gente. Né? Então, assim, para além de psicólogas, a gente conta com a ajuda, com o apoio de advogadas, que também direcionam casos, assistentes sociais, que aí já são parceiras através do Centro de Referência de Assistência Social, né? Que a gente tem 2 CRAS ali no território do aglomerado da Serra, então a gente conta com uma rede mesmo de apoio, de psicólogos online, psicólogos presenciais, advogados, enfim, é uma rede grande, né, de fortalecimento. Bom, então, assim, dá para a gente entender que o CRAS acaba sendo um grande parceiro, né? Porque o CRAS tem toda a equipe, e aí o CRAS também é muito interessante, né? Porque para o trabalho do próprio CRAS ali no território, a coletiva tem essa parceria que acaba facilitando em alguns momentos, né? A atuação do CRAS. E aí vocês vivem isso. No sentido de encaminhamento de casos, né? Alguns casos que são recebidos nos CRAS chegam para a gente no sentido de, olha, a gente está com esse caso, dessa situação, dessa mulher, é possível encaminhar para um atendimento psicológico com vocês, a partir dessa frente de atuação, até mesmo rede de apoio com o centro de saúde, com escolas do território. Então, assim, diretores e coordenadoras das escolas relatam casos de meninas que estão precisando de algum tipo de atendimento, ou de famílias que também estão precisando de uma ajuda. Então, assim, é uma rede grande de apoio e de trocas, de encaminhamentos, né? Junto com o posto de saúde, com o CRAS, com a escola, com outras associações comunitárias também, porque no aglomerado a gente tem várias associações. Então, assim, é uma rede forte de apoio mesmo. Coisa boa. Então, o aglomerado está bem atendido. Então, Tá bem atendido, mas assim, merece mais, né? Como qualquer periferia merece um cuidado, né? Das políticas públicas, dos governantes, né? Merece uma atenção. Com certeza merece mais, mas até porque deve ser muito grande lá, né? A população. A Lucinéia está quietinha. Lucinéia, você quer falar mais alguma coisa? Quer dizer mais alguma coisa? Que de repente você tenha lembrado e não tenha. Não, por enquanto não. De falar no início. O que está achando dessa conversa? Não, o papo está bom demais, né? É interessante. Tá bom demais. Só coisas boas aí. Tá. Nós estamos falando bastante, Lucinéia, lá, né, do seu território, lá de onde você mora. Aí eu falei aqui com a Lídia que o território é bem atendido. Ela falou que ainda falta mais atenção, ainda precisa de mais política pública. Você acha que ainda está com muita necessidade? É igualzinho agora, eu estou aqui conversando com vocês aqui, o João está correndo atrás aí dos pessoal aí no meio da rua dando tiro. Os outros têm velho, eles não querem nem saber. Sério. Estou no escutamento. Então tá bom. Ô Lucinéia, você quer falar mais alguma coisa para a gente começar a ir para o encerramento, para a gente aí se despedindo? Não. Deixar a palavra aberta. Eu só vou agradecer. Então, toquei aqui no microfone, deixar a palavra aberta aqui para você, dizer o que você está esperando. Eu só vou agradecer. Né? O papo foi muito bom. Me deu até uma relaxada mesmo que eu estava precisando. Eu agradeço muito e brigadão mesmo por te conhecer. Lídia. Eu que agradeço você ter podido vir aqui conversar com a gente, falar
das suas questões, da sua existência. Muito obrigada pela confiança, viu? Obrigada. Muito bom o trabalho de vocês, parabéns. Continua lá, firme, forte, com o pessoal lá do corredor, do beco que você falou. Né? Que tomara que tudo dê certo para vocês, para sua mãe, que está meio adoentada. Tomara que as coisas se resolvam. Amém, obrigada. Lídia. Lídia, desculpa interromper a fala, Maria Tereza. É que quando eu fiz a pergunta sobre esse disco, meu nome é Raquel Aparecido de Oliveira, sou analista social, né, recém-contratada pela PBH, no CRAS Vila Fátima. Lídia, vou te conhecer ainda pessoalmente, em breve, assim que o nosso equipamento estiver de portas abertas, pisando no território. É porque na segunda etapa, por que eu fiz essa pergunta? É porque tem esse discurso, né? É um discurso classista de falar que a cultura que é do pobre é vista como uma cultura pejorativa, não adequada, e eu usei até o termo como exemplo, por exemplo, a cultura do funk, né? Mas poderíamos falar também, por exemplo, da dança do ventre. A mulher que pratica a dança do ventre, né, que é uma dança que surge naquele contexto religioso, e de repente essas mulheres que praticam essa dança são marginalizadas, né? São vistas como prostitutas, e sendo que não é esse o contexto da cultura árabe, né? E tem a segunda etapa que eu pergunto o que na questão do fortalecimento da cultura local para o empoderamento feminino nesse território. Eu percebi, tá, que o coletivo que você faz parte, o público maior, eu entendi que são mulheres. Estou errada? São mulheres, e eu gosto de ver essa questão do fortalecimento da mulher através da cultura no território. Eu gostaria de saber de algumas ações que você e o coletivo faz para o fortalecimento dessa cultura territorial, para o empoderamento dessas mulheres que vocês atendem, tanto coletivamente como individualmente, atualmente, através do atendimento online. Desculpa ter interrompido a fala, mas eu estou tão curiosa, gente, de conhecer esse povo, de ver esse trabalho no território. Eu não ia aguentar. Eu tentei, tá, gente? Eu tentei, mas eu não aguentei. Desculpa. Assistência social é muito curioso. Não, muito pertinente essa questão, Raquel. Então, o fortalecimento, você fala sobre fortalecimento cultural voltado para mulheres, né? Então, assim, a Sheila Bacelar é uma mulher que representa, assim, essa imagem de cultura e de arte no território. Não só ela, né, como outras mulheres do território do aglomerado da Serra também atuam como professoras, como agentes culturais, mulheres que estão desenvolvendo, né, que na verdade desenvolviam antes da pandemia, ações e atividades artísticas culturais no território. Tem várias artistas e, assim, associando a Coletivo Mulheres da Quebrada, várias mulheres foram também indicadas para que executassem junto com a gente ações artístico-culturais no território também, né? A gente convidou cantoras do território, a própria Sheila, a mãe da Sheila, enquanto dançarina, apreciadora da Black Music, ela também ofereceu uma oficina para as mulheres da coletiva de dança de Black Music, né? Assim, pensando também em cultura e arte, as questões com estética negra, também ela se envolve com cultura e com arte através de autocuidado, através da estética com cabelo, com tranças. Então, assim, a gente teve ações voltadas para a arte e cultura também que envolviam coletivos de teatro negro, do aglomerado da Serra de mulheres, né? A gente tem o Morro em Cena, que é um coletivo que esteve muito presente com ações também dentro da Coletiva Mulheres da Quebrada, com oficinas e dinâmicas voltadas para essa questão artística. Então, assim, a gente tem uma demanda maior no coletivo, Raquel, que é essa escuta, essa troca afetiva com mulheres, e que dentro disso a gente também envolve ações artístico-culturais também, né? Então, a gente tem as redes sociais, o coletivo, você pode pesquisar, e eu acho legal te conhecer aqui online, nós que seremos colegas de trabalho. Então, assim, eu estou super disponível para a gente conversar e articular.
né? Mas o coletivo ele contou 5 atividades culturais, sempre pensando nessa valorização das mulheres do território, tá? Espero que eu tenha te respondido. E desculpa se passou batido a pergunta que você fez. Não, não passou batido, pelo contrário, está muito bem alinhado a fala e a moderadora, né? É o termo que se usa, moderadora, está fazendo uma coxa de retalho muito bonito com o discurso seu. É um prazer conhecer vocês, tá, gente? Eu também faço parte de um projeto que atende mulheres vítimas de violência e vulnerabilidade social. Eu sou do famoso Para Elas, que trabalha com rede. Eu atuo na Regional Leste de Belo Horizonte. E eu estou conhecendo, tive o prazer de conhecer esse projeto maravilhoso através da Thalita Maciel, que também é técnica, nova técnica aí do território, no caso da Fátima. Estou encantada. Lucinéia, fiquei sua fã, mulher. Tenho te conhecer pessoalmente também, tá? Gratidão a todas. Obrigada, Raquel. Lídia, então, vamos ter que encerrar. Deixo aberto para você. Obrigada. Bom, em nome da coletiva Mulheres da Quebrada, eu gostaria de agradecer, né, o convite para esse encontro, para essa roda de conversa. Eu espero que as expectativas com relação ao projeto, com relação à ação das mulheres, né, do território do aglomerado da Serra tenham sido sanadas. Agradeço a presença de todos e de todas, de todes. Agradeço a Lucinéia também, nossa parceira, muito querida, pela participação aqui com a gente, pelas trocas. Maria Tereza, muito obrigada. E é isso, assim, nossas redes estão aí disponíveis para quem tiver curiosidade, quem tiver vontade de conhecer mais a coletiva Mulheres da Quebrada. A gente tem vários canais aí para o diálogo, tá bom? A Natália, ela está colocando, ela faz parte também, é uma das psicólogas da coletiva, ela está colocando os links aí para acesso às nossas redes, dados bancários, para quem tiver condições, né, e quiser contribuir com a gente para as nossas ações. E muito obrigada, Maria Tereza. Olha, eu que agradeço a você, Lídia, a Lucinéia, por vir contar para a gente, né, sobre esse trabalho tão bonito que vocês fazem. A Lucinéia, por ser uma usuária, praticante, que também leva outras pessoas, que também colabora, que leva sua alegria, Lucinéia, sua dança. Dance mesmo, não pare de dançar. É muito importante isso. Quero agradecer a cada um que esteve aqui. Agradecer muito mesmo ao Conselho, à nossa Comissão da Psicologia e Relações Étnico-Raciais. Foi a primeira vez que eu fiz uma mediação aqui, assim, a gente fica meio preocupado, o microfone às vezes não ajuda, e a pessoa hoje veio meia rouca, mas foi tudo muito bom. Gostei muito de conhecer o trabalho de vocês, Lídia, é muito importante. Tomara que essa rede de carinho, de afeto, se estenda, né, como alguém disse aqui atrás, que se estenda para vários lugares, que vocês consigam cada vez mais parceiros e que, assim, o trabalho, a participação dos colegas e das colegas psicólogos realmente é muito importante. A Lucinéia é uma prova disso, né, de que é muito importante ter essa parceria, de ter esse encontro, de estar juntos. E todos nós aqui tenhamos muita saúde, né? Muita saúde, que a gente permaneça aqui, se prevenindo da maneira que puder, mas e quem sabe, né? A gente, daqui a algum tempo a gente possa se encontrar pessoalmente. Quem sabe um dia vocês irem a Pouso Alegre, a gente ir até aí conhecer o trabalho de vocês. Agradeço a todos, tá bom? A todos, a todas e a todos. Até uma próxima oportunidade. Foi bom demais conversar com vocês, conhecer vocês, saber do trabalho. Tá? A Lídia e Luciné representaram as mulheres da quebrada de maneira espetacular. Muito bom vocês. Abraço, gente. Obrigada.